bem-vindos ao 6º módulo do nosso curso Monte uma Carteira Exponencial. Se essa é a primeira vez que você está tendo acesso ao nosso curso, eu quero te convidar a voltar lá na plataforma da Bareta Academy e encontrar o vídeo que começa a nossa jornada. Assim você vai conseguir estar muito mais sintonizado com tudo que a gente já falou até agora. No 6º módulo do nosso curso, a gente vai montar um plano de ação de upsell. E o que seria o upsell? Seria o upgrade que você pode fazer nos produtos que o cliente tem com você. Então, vamos pensar aqui num exemplo, né? Lembra do nosso exemplo lá do cross-sell, em que o cliente pediu um hambúrguer e ele conseguiu comprar, né? Porque o vendedor ofereceu para ele a batata e o refrigerante junto? Pois é, no upsell a gente está fazendo um upgrade de produto, ou seja, a gente está aumentando o produto do cliente, melhorando o produto do cliente, sem que ele tenha um aumento de custo tão alto, ou então que ele tenha um valor percebido daquele aumento muito grande. Então ele saiu da Coca média para a Coca grande, por exemplo, e ele vai ter uma diferença de preço que vai valer muito a pena e ele vai sair com a sensação de que ele está ganhando muito. E de fato ele está ganhando muito porque ele está fazendo um upgrade. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente vai no cinema e vendem pra gente aquelas pipocas, né? A pipoca pequena vai custar aí R$17 e a pipoca gigante vai custar 20. E aí a gente acaba comprando a gigante e fica super feliz porque afinal de contas valeu muito a pena gastar R$20 naquela pipoca gigante, já que a pequenininha custava 17, quando no final das contas 17 ou R$20 em pipoca é muito dinheiro, né? Mas, diferente da pipoca do cinema, no nosso caso, em seguros, dá para fazer muito upsell que realmente gera valor para o cliente. Então, vamos ver 3 tipos de upsell de sucesso em seguros. E esses 3 tipos vão levar a gente a ter várias ideias. A ideia aqui é que a gente passe por esses 3 tipos de upsell e que a gente tenha, então, mais ideias de como aplicar isso dentro da nossa própria carteira. O primeiro tipo é aumentar o valor percebido. Por exemplo, se você tem aqui um seguro residencial com assistências básicas a R$200, você pode ter um upgrade para o residencial de assistências especiais a R$260. E como que você vai convencer esse cliente de que gastar R$60 a mais no seu seguro residencial vale a pena? É simples, você vai contar para ele quais são os diferenciais dessas assistências especiais. Dependendo da seguradora que você trabalha, por exemplo, as assistências especiais vão passar a contar com cobertura para linha branca de eletrodomésticos, por exemplo, geladeira, máquina de lavar, e só um técnico para ir consertar esse tipo de eletrodoméstico na casa da pessoa custa aí uns R$150 a diária. Por R$60 a mais, ele vai ter essa cobertura para sempre que precisar utilizar esse tipo de assistência, além das outras várias assistências que ele vai ganhar de benefício. A ideia aqui é que realmente ele entenda que uma diferença pequena de valor gera um valor percebido, ou seja, uma sensação de coberturas, uma ampliação muito grande da quantidade de benefícios que esse cliente pode ter. Vamos pensar agora num outro exemplo, baseado naquela carteira da corretora que está acompanhando a gente desde os módulos iniciais, a corretora da FEMI, que foca em mulheres, lembra? Olha aqui, ó, a cliente dela vai fazer uma viagem de lua de mel. E aí ela vai falar assim para ela: o seguro viagem de vocês está R$300 com as coberturas que você me pediu. Mas se incluirmos o extravio de bagagem, fica R$320 e vocês podem ser reembolsados em até R$5.000 por pessoa. Olha que interessante. Ela está falando aqui que R$20 a mais faz com que você tenha R$5.000 de cobertura em caso de perda de bagagem, extravio de bagagem durante a viagem. Como ela está indo viajar e ela está levando, né, suas roupas favoritas, suas maquiagens, tudo que ela gosta, ela com certeza vai ver um grande valor percebido nisso. Afinal de contas, ela vai ter o dinheiro reembolsado, se perderem a mala dela, para poder repor as suas coisas favoritas. E ela vai, com certeza, contratar essa cobertura. Segundo, complementa a cobertura. Então, o upsell ele pode complementar uma cobertura que o cliente já tem. Por exemplo, cobertura de morte do seguro de vida, e aí você pode completar com coberturas em vida. Então, existe um cliente que já tem um seguro de vida básico, que contratou para
cobrir a família, né, no momento da necessidade, e aí contratou morte e invalidez só. E aí você pode chegar e revisitá-lo num outro momento que ele está vivendo e falar, de repente, da diária por incapacidade temporária, da cobertura de doenças graves, ou seja, você está fazendo um upgrade num produto que ele já tem, sem perder o que ele já tem contratado, mas agregando outras coberturas que são importantes para ele. Vamos ver mais um exemplo de complemento de cobertura. Que tal fazermos um upgrade no seu seguro empresarial, aumentando a cobertura de conteúdo de danos elétricos, já que você acabou de investir em computadores melhores? Olha que legal essa proposição, né? Você sabe que essa cliente acabou de renovar o parque tecnológico dela, acabou de investir, comprar vários computadores, botar tudo bonitinho, novinho. E é claro, com isso o risco dela também aumentou. O valor de conteúdo que tinha ali para cobrir já não vai ser suficiente e o de danos elétricos também não. Então você aumenta 2 coberturas para poder satisfazer uma nova necessidade que o cliente passou a ter quando ele fez um upgrade nos seus computadores empresariais. E o terceiro tipo resolve um novo problema. É muito comum quando o cliente contrata um seguro com você, ele resolver um tipo de dor de cabeça, um tipo de apreensão, mas aí surge uma nova situação que não tem cobertura ou surge um novo problema para ele e ele precisa resolver. Olha só esse exemplo. É o seguro de erros e emoções, né, E&O, que cobre os erros profissionais, é o seguro de responsabilidade civil profissional. Só que ele não cobre o vazamento de dados, não cobre os riscos cibernéticos daquela empresa ou daquele profissional, né? Geralmente da empresa, de modo geral, mas dependendo do profissional, um advogado, né, um contador pode ser do profissional também. E os riscos cibernéticos existem, só que esse não é um erro ou omissão profissional, então não está dentro da apólice de E&O dele. Então você pode vir com a apólice de riscos cibernéticos justamente para complementar essa necessidade de cobertura do cliente e você oferecer, então, um upgrade e ele ficar com sua responsabilidade civil totalmente blindada, não só para erros e omissões dele, mas também para a situação de invasão de hacker, de vazamento de dados, enfim. Vamos ver um outro exemplo disso? Em relação à sua aposentadoria, você pode ficar tranquila com a previdência que fechamos. Então, ó, essa moça acabou de fechar uma previdência privada. Mas e se você tiver uma invalidez e interromper a sua renda? Melhor colocarmos junto um seguro de vida, né? Olha que interessante. A gente está aqui vendendo uma previdência privada, você já conseguiu fechar um pacote que atende a todas as necessidades dessa pessoa em termos de previdência, em termos de futuro e aposentadoria, mas existe o hoje, e o hoje precisa estar coberto. Então, no caso, essa cliente ela não tem dependentes financeiros, não tem filhos, nem ninguém que dependa dela financeiramente, mas ela tem o risco dela mesma, ela tem o risco da invalidez e, portanto, colocar uma apólice de seguro de vida junto com essa previdência privada pode ser um ótimo upsell. E quais são os momentos de fazer o upsell? Quais são os momentos ideais da gente procurar falar para o cliente que tem algo a mais ali que pode gerar bastante benefício para ele por um custo que vale a pena? Primeiro momento é na própria venda. Sim, na venda. Na venda a gente já pode começar a fazer o upsell. Por exemplo, se você tem aqui um momento que você ouve a demanda do cliente e busca a solução que ele precisa. Então você vai buscar nas seguradoras, né? Seguradora 1, 2 e 3. E vai entender ali quem tem as coberturas que esse cliente precisa. Depois você vai identificar que outras coberturas que ele precisa e ele também não sabe, porque muitas vezes o cliente ele acha que ele precisa de uma cobertura, ele faz um pedido, mas existem ainda outras coberturas que ele pode se beneficiar muito, que podem ajudar ele muito, mas que ele desconhece. Então, nesse momento, você vai fazer o estudo considerando também essas outras coberturas. Por quê? Porque no final você vai apresentar uma proposta de forma clara que vai conter não só as coberturas pedidas pelo cliente, mas também essas outras coberturas, de forma a já fazer ali uma venda completa com um upsell. Se você tivesse se limitado ao que ele pediu, você ia fazer uma proposta de um valor bem menor e com também benefícios menores para ele. Mas no caso, você vai fazer uma proposta mais completa. Sim, se ele optar por fazer somente realmente o que ele pediu, você pode atendê-lo.
mas você já despertou ali uma consciência, você já deixou uma pulguinha atrás da orelha dele para ele procurar futuramente, quem sabe, fazer um seguro mais completo e considerar essas outras coberturas. Você deu a sua consultoria completa. Outro momento muito bacana de fazer o upsell, é claro, é na renovação do seguro. Então, existe, por exemplo, a atualização de capital, muito comum em seguros patrimoniais, em que aquele patrimônio atualiza de preço, né? O custo de reconstrução, o custo de reposição dos bens se atualiza e é preciso que você também atualize esse capital para que não fique uma cobertura defasada para o cliente. Então, embasa bem, coloca no e-mail tudo direitinho ou na proposta que você vai apresentar para que ele entenda a importância da atualização desse capital. As coberturas acessórias que você pode acrescentar, né, como foi o caso aí da invalidez sendo acrescentada ou das coberturas em vida sendo acrescentadas no seguro de vida. E também acrescentar serviços, que são essas assistências que os seguros oferecem, né? Assistência residencial, naquele caso. No caso de seguro de automóvel, tem um monte de assistências também que a gente consegue incluir e tornar aquele seguro mais interessante para o cliente e com um valor maior que acaba trazendo para a gente uma melhoria também na comissão. Então, todo mundo sai ganhando. E o que eu queria chamar vocês é para se ligar em alguns pontos. Primeiro, perca o medo de perguntar. Para fazer upsell e para fazer cross-sell também, que é a venda cruzada, oferecer outros produtos, a gente tem que perder o medo de perguntar para o cliente as coisas. A gente tem que saber sim qual é a situação de vida dele, a gente tem que saber sim o que ele está precisando no momento, a gente tem que saber, porque se a gente não souber, a gente não vai ter como oferecer o produto certo para ele. Segundo, apresente suas sugestões com firmeza. Você é o especialista em seguros e o cliente quer sentir isso de você. Ele quer sentir de você a confiança necessária para que ele possa tomar a decisão embasada no que você está dizendo. Então, não deixe de apresentar com firmeza todas as suas propostas, inclusive de cross-sell e de upsell. E terceiro, guarde as datas das renovações dos seguros dos clientes que não estão com você. Se o seu cliente te responde que ele já tem aquele seguro e, portanto, ele não vai fazer porque tem outra corretora, peça a data de renovação, peça a oportunidade de cotar de novo, mas você que vai lembrá-lo que ele precisa cotar aquele seguro na época. Então, com isso, você vai ter a oportunidade de oferecer novos produtos para ele e isso vai trazer para você muito mais oportunidades de ganhos. Aquele é o momento ideal onde ele está buscando realmente aquela renovação e você vai estar lá para poder atendê-lo. E por último, eu queria falar um pouquinho sobre downsell. Quando que é a hora de fazer o downsell? O que é o downsell, né? O downsell é quando o cliente vem pedir o cancelamento do seguro. Ou ele está com algum problema financeiro, ou de repente ele já não está vendo mais o benefício que aquele seguro traz, ou a vida dele realmente mudou e as prioridades trocaram. E o downsell, ele vai ser uma redução do seguro daquele cliente para que você não perca totalmente aquele seguro. Muitas vezes ele é importante e aquele cliente ele vai se sentir atendido e prestigiado porque muitas vezes ele vai chegar pedindo um cancelamento, mas você vai trazer para ele uma alternativa, que é a redução. Você vai vender para ele um produto menor, de repente com uma cobertura menor e o custo também menor, mas que pelo menos vai garantir o mínimo possível. Muito comum, por exemplo, se um cliente perde o emprego e quer cancelar o seguro de vida porque quer cortar os seus custos. Aquele momento é um momento difícil para o cliente. E aí você pode, de repente, oferecer um downsell em que aquela cobertura que era bem completa, que chegava a 5 anos da renda do cliente, no caso da sua falta para a família, você reduz para 2 anos, 1 ano que seja da renda do cliente. Mas pelo menos ele não deixa a família dele totalmente desassistida. E essa conscientização tem que ser feita. Na hora do downsell, você tem que dar muita atenção para o seu cliente, porque ele vai se sentir valorizado e compreendido no momento dele da maior necessidade. E aí, a tendência dele de realmente fazer uma redução, mas lá na frente querer fazer o upgrade de novo e voltar a ter um seguro mais completo, um produto mais completo com você, é grande. Agora, se você deixa ele de lado, cancela mesmo e não dá atenção, na hora que ele for contratar de novo, talvez ele não procure você, ele procure outra pessoa. Bem, queria deixar para vocês então uma atividade para finalizar esse módulo.
Mapeie as possibilidades de upsell nas suas apólices atuais, no momento da renovação, principalmente, e já deixe engatilhadas para poder acontecer na hora certa e você ofertar, porque se você tiver isso tudo mapeado, vai ser muito mais fácil de você oferecer na hora do que se você deixar para em cima da hora, a coisa tá renovando, tudo tá naquela rotina e você acaba perdendo aquela oportunidade. Então deixa tudo mapeadinho aí e me encontra no próximo módulo. Até já!